dúvidas, um dos maiores orgulhos, eu acredito, que da autora é fazer com que a desgraça surja sempre na vida da Hina. Haruwarudododo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde irei falar tudo o que eu achei, como foi, o que eu gostei sobre Domestic Konakanojo e seus capítulos mais recentes, em torno do capítulo de número 265 e do capítulo de número 266. Para todo caso, foram capítulos previsíveis, lentos, onde meu ódio nasce, então eu acredito que eu vou ser bem centrado em falar algumas partes relevantes e impactantes que devem ser desenvolvidas, destacadas aqui no vídeo com vocês. Para todo caso, recomendo que veja o vídeo passado, sim, já tô fazendo a versão no começo do vídeo, já dê like, já se inscreva, já comenta, que isso ajuda o canal a crescer, então ajuda aí meu consagrado, minha querida senhorita, se é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui faz tempo, toma vergonha na tua cara e compartilha o vídeo com deixa eu pensar, o crush, compartilha com a namorada, compartilha com o namorado, compartilha com a irmã 10/10. Então compartilha o vídeo e faz todo mundo se inscrever, ainda mais as pessoas que gostam de mangás de romance. Para todo caso, então, falando aqui, por que eu disse no vídeo passado? O plot está sendo previsível e naquele vídeo passado do Mekanojo, nos capítulos anteriores, eu falei realmente o que poderia acontecer. Então tem partes que continuam relevantes daquele vídeo que é importante que você veja naquele vídeo. Então, por isso a minha recomendação, antes que você veja esse. Para todo caso, falando aqui desses capítulos mais atuais. Eu acho que foram interessantes porque o plot da obra está se desenrolando. O Stalker, ele continua na cadeia, eu me equivoquei no vídeo passado, devo ser honesto com vocês, mas também me orgulho de ver que ele está enfurnado lá, que ele morra lá naquela prisão, porque é um desgraçado que mesmo preso está acabando com a vida da Hina. E acontece que a parte que eu gostei é que a parte da foto, ela tá se encaminhando no que a gente falou no vídeo passado. Então isso tá indo bem e eu tô gostando, tem meus elogios. A obra continua previsível, pelo menos nesse arco. Mas, então, falando sobre pontos interessantes já no começo do vídeo. Rui de noiva ficou muito fofinha, eu esperava que fizesse uma transformação maior, mas como é só um período de teste, acredito que é por isso que não mexeram muito no cabelo dela, embora eu acho que a Rui até ficava um pouquinho mais bonita de cabelo longo, mas daí é gosto pessoal aqui do Senpai. Mas, então, eu acho que ela ficou legal, mas o vestido poderia ser melhor. Ela não é a noiva mais bonita dos mangás, estou sendo honesto. Mas, pra todo caso, essa parte foi interessante, a gente viu que basicamente o Okunugi conseguiu fotografar o Natsu com ela, e tipo, pensou, toma seu trouxa, toma seu baca, toma seu burro, você acabou com a tua vida agora. Agora eu consegui o que eu queria, tenho a foto perfeita pra estampar a revista. O Natsu Sensei é um cafajeste folgado que pegou a mais velha e agora tá pegando a mais nova. É tipo isso que o Okunugi vai falar. Mas, então, essa é uma parte principal que a gente fala daqui a pouco. Falando sobre outra parte que agora eu acredito que eu devo ressaltar já no começo do vídeo. Por favor, Sasuga Sensei, não faça o que eu estou pensando, ou se você quiser, pode fazer o que eu tô pensando, porque daí eu xingo você. Porque eu só digo uma coisa, se tiver abuso, Hina e Okunugi no mesmo lugar, se prepare, meu amigo, que a autora tá assinando a sentença quase de morte dela. Porque os fãs da Hina já não engodem ela. Imagine se tiver isso que eu tô pensando. Pra quem não entendeu, se vocês lembram, isso até tem uma referência com o que eu falei no vídeo passado, né? Que realmente poderia acontecer algo da Hina entrando num relacionamento forçado com o Stalker, mas não vai ocorrer porque ele continua na cadeia, então ele está agindo dos bastidores. Mas o que pode acontecer é, digamos que o Okunugi chantagear a Hina. Por mais que seja um ponto louco, é uma possibilidade e eu sempre vou exaltar quando tiver possibilidades, mesmo que sejam loucas. Eu não duvidaria, a Hina mostrou, digamos que um impacto quando ela falou que eu queria sensei. Então aquela preocupação que ela tem, ela vai tentar fazer algo para que não seja publicado, porque a vida dela é servir o Natsu, é ser escrava do Fuji Sensei. Então acontece que você já pensou se o Okunugi, digamos que vende, digamos, essa informação, essa foto pra ela, basicamente ele fala, tudo bem, fique comigo uma noite, e daí não é publicado. Só que daí no dia seguinte o Okunugi ainda publica, porque ele não iria publicar, digamos que, como foi feita a matéria. Ele iria alterar alguns fatos, só que ainda assim a matéria continuaria sendo a mesma, mas ele cumpriu em modos que ele falou com a Hina, e assim a Hina acabou vendendo, digamos isso, ela usou do seu corpo e não conseguiu ajudar, digamos, com o Natsu. Eu não duvidaria que isso acontecesse, seria um plot de raiva, eu estou sendo honesto. Isso iria gerar revolta e a Sasuga Sensei ia ter haters pra vida inteira, porque não é ser hater na verdade, é uma crítica verdadeira daí. Ela acha que a autora vai chegar nesse extremo, mas se ela chegar, ela vai ter fãs que não vão concordar, nem sei se posso chamar de fãs, mas não posso chamar de haters, porque daí as críticas serão verdadeiras com o desenvolvimento, com a maneira como ela utiliza da Hina. Então, ela que se prepare. Mas para todo caso, não sabemos que é isso que vai acontecer, é só um ponto. Pode ser que ela consiga fazer com que essa solução melhore, mas não sabemos como. O que eu quero dizer aqui só para concluir é que é um ponto ainda chave. Eu ainda não acho que a Hina iria chegar nesse extremo, mas não sabemos quando se trata do Natsu que ela pode fazer. Muitos vão pensar, Haru, você acha que o Okunugi vai ser tão tapado? Como eu disse,
ele pode alterar a matéria. Ele negocia com a Hina, só que ele cumpre o que ele falou, só que ele faz uma matéria de um outro jeito diferente que prejudica ainda o Natsu. É isso que eu quero dizer. Então, eu acredito, porque o Okunuki tem aquele cara de folgado safado que nunca vai conseguir pegar uma mulher bonita. É tipo isso. Então, eu não duvidaria que isso acontecesse. Mas, para todo caso, a gente ainda não sabe. Talvez isso pudesse acontecer quando o Okunugi conheceu a Hina. Se ele mostrasse um certo interesse, atração, uma parte que ele queria talvez ter um encontro com a Hina, daí essa possibilidade ficava mais concreta. Mas como, digamos, não teve isso, ele só quer acabar, ele quer, digamos, que ter um aumento, uma promoção, digamos, que no trabalho dele, eu não acho que essa parte aí, digamos, desse possível abuso, desse relacionamento com a Hina pode acontecer. Mas mesmo assim, preferi dizer no começo do vídeo porque é um ponto. Para todo caso, acredito que tendo falado desse ponto, realmente quero deixar bem claro isso, não acreditem totalmente, pode ser que não aconteça, é só uma parte que eu tinha que destacar porque eu tive interesse em falar isso com vocês, porque vai que acontece, mas pode ser que não. A história vai se desenrolar de uma outra maneira e acredito que vai ser ainda prejudicando Hina e Natsu com a foto sendo publicada. Mas como a Hina pode intervir, a gente não sabe, por isso eu digo. Mas, então, vamos falar agora sobre outros pontos mais concretos, digamos que do capítulo, minha opinião, como ocorreu a cena de Domestic Seteku Nakanojo e seus capítulos mais recentes, mais conhecido como a foto da viagem escolar vai para as mãos erradas e poderá prejudicar Hina e Natsu. Mas acredito que vamos logo, já de início aqui, falar sobre o Okunugi, porque eu quero que vocês se mantenham alertas em alguns pontos, porque vocês vão falar, Haru, você xingou esse desgraçado no vídeo passado, no final, não vem agora querer passar a mão na cabeça dele. Então, relaxa, que eu não vou passar a mão na cabeça daquele desgraçado não, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês não podem ser tão duro com ele, tendo em vista que ele está sendo manipulado. Isso é um aviso que eu já quero fazer. Para todo caso, vamos logo então falar sobre essa parte. Eu acho que foi forçado. Por que foi forçado? Esse arco por si só, desde o começo, já está sendo previsível e forçado. Mas eu quero que vocês notem que o fato dele ser um jornalista e ser tapado em alguns momentos é alvo de críticas. Porque se ele caiu tão facilmente, digamos que na conversa do Stalker, porque ele não investigou os motivos do porquê o Stalker estaria falando isso e talvez possíveis motivos de vingança contra o Fujinatsu e a Tachibana Hina. Afinal, ele está preso ali por conta deles, por ele ter, digamos que quase assassinado o Natsu. Então é justo o motivo, já é um motivo de vingança. Ele deveria ter prestado atenção nisso. Só que não, ele preferiu cair no teatro, digamos que do Stalker, cair no contexto apresentado. Isso é algo que eu elogio ao mesmo tempo, porque o Stalker soube administrar as peças, o Okunugi investigou e ele viu que eram pontos de credibilidade que ele poderia acreditar. Mas mesmo assim a parte fica forçada porque, poxa, o cara tá na cadeia. Só que acontece que ele prefere já cair naquela lábia. Eu tenho que desmascarar o desgraçado do Fuji Sensei. Ele deve ter um podre. Ele não pode ser só um estudante qualquer que só passou a cenoura nas duas meio-irmãs. Ele tem que ter feito algo grave como isso e deve ser publicado. Basicamente é tipo isso. Só que acontece que eu quero que vocês prestem atenção. O Stalker, ele é digno de um Oscar. Porque ele apresentou fatores, ele soube atuar, ele chorou para o Okunugi. E isso fez com que o Okunugi ficasse mais centrado. Porque ele pensou... Aquele desgraçado então armou pra esse coitado aqui, então quer dizer que aquela facada foi algo armado para que ele fosse acusado, assim o protagonista teria uma fama maior e o livro dele venderia mais por abordar isso. Agora que eu vou desmascarar aquele Fuji Sensei. Então, quando esse contexto é apresentado, você encontra credibilidade devido à sua investigação, porque o Stalker falou pontos reais. A Hina foi transferida por conta do Natsu. O jornalista investigou isso. Ele viu que a Hina foi transferida, ele viu que a Hina estava no antigo trabalho, ele viu que a Hina trabalhou, digamos, como sensei do Natsu, ele viu que a Hina e o Natsu tiveram um relacionamento devido à foto. Então, quando foi tudo isso apresentado para ele, como por exemplo, eles já entraram num relacionamento, eles são meio-irmãs, o investigador, ou melhor dizendo, o jornalista, procurou a foto. Ele foi atrás, e acontece que ele achou. Vai continuando ganhando mais credibilidade, porque conforme as outras informações foram passadas, ele viu que se tornaram reais sobre a transferência, sobre o relacionamento, a antiga relação de aluno e sensei, meio-irmãos. Então acontece que ele vê, caraca, esse cara aí foi preso injustamente mesmo. O Natsu é um mau caráter que armou tudo isso para que ele se tornasse mais famoso. Então não tem como, ao mesmo tempo que eu digo, critico e falo que ele foi um paspalho porque acreditou na conversa de alguém que tá numa cadeia, o contexto apresentado é fácil, porque ele faz com que o Okunugi fique cego, falando como jornalista, você deve ir a fundo e deve desmascarar para mostrar a verdade
as pessoas, afinal essa é sua profissão. Então é difícil, porque é cada caso para um caso. Tem jornalistas que não iriam acreditar já de primeira, e tem jornalistas como ele que iriam acreditar, porque você tem que ver a perspectiva, o lado que está ocorrendo na vida dessa pessoa. Como por exemplo, o Gui já está tendo dificuldades, ele já está recebendo críticas das outras pessoas, naquela conversinha diária de banheiro, e acontece que ele precisa de uma matéria boa, e acontece que já ficando cego pela ganância, acontece que ele não consegue jamais discernir tudo. Então eu acredito que é bem interessante esse arco, e eu elogio porque mantém a qualidade que eu tanto gosto da obra de Domenica Nojo, que mostra muito a realidade, como as pessoas são influenciáveis e como é fácil conquistá-las, ainda mais se você só precisa de uma boa lábia e de dinheiro, que é uma parte que a gente ainda vai falar, mas acredito que a parte da lábia aqui eu já concluo em modos porque é relacionada ao Okunugi. Mas então é alvo de elogios, eu gostei dessa parte apresentada, a Kei Sensei arrasou, porque vai apresentar outra parte envolvendo o Natsu, como serão as críticas. Por mais que ele seja um escritor famoso, sempre vai ter alguém que vai tentar prejudicar, criando fake news, né? Notícias falsas em torno para ele, para acabar com a carreira dele. Por mais que sejam mentiras e depois a verdade seja mostrado, o impacto ainda fica até que as pessoas peçam desculpas e isso se pedirem. Então vai ser interessante também ver essa perspectiva para o lado do Natsu, como o Kira Sensei falou. Isso vai afetar a escrita dele. Então eu acho que é bem interessante isso, porque a autora desenvolveu um arco que é alvo, digamos que, de críticas, que é um pouco forçado, mas é um arco que está me conquistando até e eu estou gostando pra caramba dessa parte, porque assim, por mais que o sofrimento venha, eu acredito que o desenvolvimento nasce, e estamos falando agora de Tachibana Hina, porque acredito que agora a gente fala sobre as escolhas dessa grande wife. Falando sobre as escolhas de Tachibana Hina, é bem interessante isso, porque se a gente for olhar na perspectiva da obra como um todo, a gente vê que até o momento atual ela sempre priorizou Natsu, 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 e acontece que sempre foi para ajudar o protagonista as decisões que ela fez, por mais que prejudicassem sua vida. E ocorre que as escolhas que ela sempre fez para priorizar, para ajudar, dar suporte para o sonho do protagonista, foram decisões que no momento atual vão prejudicar, digamos que, a vida do mesmo como a dela. Então é interessante ver isso, porque ela tinha a melhor das intenções, digamos, quando ela fez, e acontece que essas decisões agora vão ser como flashes que vão acertar o Natsu. Então eu acredito que eu vou apresentar aqui 2 pontos a 3 das decisões que Hina fez que acabaram prejudicando tanto sua vida como a relação com Natsu. Então a primeira decisão, o primeiro ponto que eu acredito que a Hina foi problemática, embora ela priorizasse o Natsu, foi quando ela se mudou, quando ela foi para aquela ilha, né, digamos que ela foi para Otagakou, ela ainda era sensei. Então, desse momento, eu acredito que já foi um grande erro da Hina. Por quê? A Hina, ela priorizou o sonho do Natsu, ela não queria que nenhuma punição fosse dada para ele, então ela queria assumir tudo sozinha e ela achou que era bem capaz de conseguir tudo isso sozinha, indo para uma outra cidade, esquecendo, mentindo e fazendo com que ele focasse só no sonho dele e superasse de certo modo ela. Então ela sempre priorizou o Natsu, isso é algo admirável como de críticas também, mas para todo caso, no momento atual, eu falo que tudo bem, foi bonito, fofo, só que nesse momento ela não percebe o seu erro, porque após ter mentido, após ter tido a melhor da intenção, ocorre que ela faz com que o Natsu supere ela, porque na visão, conforme ela falou, o tapado do protagonista acreditou realmente que ela havia já superado e esquecido ele, ainda mais por pessoas ao redor terem influenciado nisso também, né? Mas, para todo caso, o protagonista, ele segue em frente, o que é normal, é algo que eu elogio. Ele começa a ligar a rota com a Rui, ele se aproxima, se relaciona com ela, então acontece que ele constrói, digamos que um outro relacionamento, ele está olhando pra frente, ele vai casar com a Rui. Só que acontece que foi a mentira que a Hina acabou falando que acabou prejudicando a vida amorosa dela, porque por ela ter tido as melhores das intenções e por não poder falar para o Natsu a verdade, acontece que faz com que ele fique focado no sonho dele, mas nesse momento o Natsu também olha para os outros aspectos da vida e entra num relacionamento com a Rui. Então a primeira decisão, talvez que tenha sido um problema para a Hina, foi quando ela decide se mudar com a melhor das intenções, priorizando o sonho do protagonista, mas o passo-palho do Natsu acaba já mudando, superando, daí entrando no outro relacionamento. Então eu diria que a mentira que a Hina criou, por mais que tenha sido da melhor das intenções, é um dos pontos que hoje em dia também é alvo de críticas, como de elogios. Relembrando, meu querido Kohai e minha querida senhorita, por mais que a Hina tenha sido errado, tenha mentido, ela pelo menos estava priorizando o Natsu, né? E pelo menos ela terminou com ele. Por mais que fosse mentiras o que ela falou, ela terminou e deixou o Natsu ir. Ele superou ela.
E certas waifus aí como a Arui que nem terminaram, nem tiveram a capacidade de falar que queriam terminar. Porque não me vem com essa conversinha de dar um tempo, porque pra mim é assim, ou você tá num relacionamento, ou você termina com a pessoa. Não tem essa porcaria de dar um tempo aí não. E acontece que essa parte é alvo de críticas, porque a Sasuga assim, você não soube, digamos, corresponder. Tanto que o Natsu, na hora que ele fala como está o nosso relacionamento, e depois ele já desconversa isso, é interessante. Porque por mais que as pessoas queiram defender e falar, ai, a Arui ainda era imatura, Haru, e acontece que ela não queria ter a coragem necessária de deixar o Natsu ir. Tudo bem, é uma parte que é de elogios, né, porque ao menos ela não mentiu que nem a Hina. Só que acontece que a Hina estava priorizando o Natsu, e nesse momento a Arui não priorizou o Natsu. Acontece que a Arui ainda grudou uma cola no Natsu, ao mesmo tempo que ela não queria ficar com ele. Então, pelo menos, por mais que tenha sido uma mentira, a Hina terminou, né, com o Natsu, e a Arui que não. Então, já deve ter gente revoltada aqui, mas espero que entenda o que eu quis dizer. Mas voltando ao centro aqui, que não é, digamos, dar indiretas aí para a minha querida Arui, porque ainda assim eu respeito a decisão dela, a forma como ela foi egoísta é compreensível, eu quero deixar bem claro, ainda mais pela idade dela. Acontece que é críticas também, como elogios, como eu aqui apontei também que a Hina errou ao ter mentido, mas era com a melhor das intenções. Para todo caso, acredito que agora vamos para a segunda decisão de Hina, que hoje em dia acabou virando um problema para o tempo atual, em que Natsu é um escritor famoso. E vamos para a segunda decisão que Hina acabou fracassando no momento atual, por mais que tenha sido na melhor das intenções, que foi ter assumido a culpa inteira sozinha. No começo, a gente até achava, caraca, que admirável, que bonito, tá priorizando o Natsu. Só que olhando na perspectiva atual, a gente também tem aquele lado. Por mais que seja bonito, olha agora o que vai acontecer com o Natsu. Como o Kiri-sensei falou, se isso for descoberto, a escrita dele vai ser muito afetada. E acontece que é interessante isso, porque a manchete vai ser bem sensacionalista, como eu falei no vídeo passado. Vai ser: o sucessor do Touken Sensei mostra sua verdadeira essência. Por mais que seja um ótimo escritor, Fujinatsu acaba entrando em um duplo relacionamento. Ele acabou se envolvendo com a irmã mais velha e acabou fazendo com que ela fosse transferida saindo do emprego. Após perder o interesse na meia-irmã, ele ataca a mais nova e já está tendo um casamento. Basicamente pode ser muito pior do que essa aqui que a gente falou. Então o Natsu, ele vai ser, digamos, julgado pelo olhar da sociedade, porque as pessoas não vão conhecer os fatores, né, que foi apresentado tudo na vida dele. Conforme a gente viu, só foi apresentado uma parte para o Okunugi, e o Okunugi não procurou direito, digamos, que realmente a verdadeira história do Natsu, porque ele conseguiu credibilidade com o que foi apresentado para ele. Então, no olhar, as pessoas vão criticar porque não sabem a verdadeira história do Natsu, e isso vai acabar afetando a vida dele. Então, sério, é interessante essa parte também, porque isso acaba interferindo devido à decisão que a Hina fez. Porque muitos podem pensar, como assim, Haru? Porque se o Natsu tivesse sido punido, se o Natsu tivesse sido até transferido, eu acho que isso teria sido afetado porque teria sido solucionado naquele momento da história. E acontece que isso não foi solucionado para o Natsu, ele não teve nenhuma consequência, só a Hina teve, ela assumiu tudo sozinha, ela foi, digamos que para outra ilha, e muitos vão falar, ela quis isso, Haru, tudo bem que ela quis, mas eu quero que você perceba que realmente o Natsu teve culpa. Por mais que a culpada inteiramente seja a Hina, é algo que eu concordo, acontece que ela fez, ela pegou toda a culpa, ela achou que pegando toda a punição, o Natsu não teria consequências no futuro. E as consequências agora vão surgir devido a ele se tornar um escritor famoso. Talvez, se isso tivesse sido se desenrolado quando ele ainda era um estudante, não iria afetar ele agora, porque seria algo que já havia sido mostrado. Mas, infelizmente, como não foi desenrolado, como não foi tocado, como Natsu não teve consequências, agora vai vir a culpa para ele, não é mesmo? Mas, para todo caso, achei interessante isso. É outra parte que, por mais que a Hina tivesse a melhor das intenções, acontece que, infelizmente, devido ao protagonista não ter consequências, agora está na hora dele assumir também o erro que ele cometeu após ter insistido no relacionamento com a Hina naquela época, não é mesmo? Mas, para todo caso, é outro ponto. A Hina ter pego toda a culpa, talvez não ter deixado nada para o Natsu, por mais que tivesse a melhor das intenções, vai acabar afetando ele agora. Mas então, vamos para o terceiro ponto da decisão de Hina. Vamos para o terceiro ponto da decisão de Hina, que é mais um aviso, né? Na verdade, nem é, digamos que agora decisão. Acredito que decisão mesmo, a gente sentou naqueles dois pontos anteriores, que foi em torno da punição que a Hina assumiu toda para si, e a mudança dela, que de certa maneira a gente até interliga e poderia falar que é um ponto. Mas, para todo caso, que é: olhe ao seu redor, tenha cuidado, investigue, pense bem com o que você vai falar, não seja ingênua, não seja inocente. Eu acredito que é um ponto bem interessante que a KCC apresentou pra gente, porque o Okunugi, ele é de uma revista muito famosa que desmascara as pessoas. E tem duas opções: a Hina é tão tapada que não percebeu que essa revista é famosa por isso, e que esse cara queria um artigo do Natsu,
ou realmente ela é tapada e a tapada que a gente gosta, que ela só tava falando com a melhor das intenções sobre o Natsu, né? Só que o maior problema disso é que pela ingenuidade dela, ela acabou dando informações que ajudou o Okunugi, como por exemplo, transferência, que é sensei do Natsu, que é meia-irmã, e isso tudo deu credibilidade e fez com que ele investigasse mais e conseguisse as provas que ele precisava. Então a Hina acabou ajudando diretamente esse cara. Então esse é um dos pontos chaves que a autora mostra indiretamente e que eu ressalto aqui para vocês. Sempre olhe, tenha cuidado com o que você vai falar e com quem vai se aproximar perto de você. Ainda mais, investigue bem, lembre de onde essa pessoa é. Então é um ponto central, é um ponto interessante que eu pego para a minha vida, porque nunca se sabe quando você não vai ser desmascarado por ter passado a cenoura nas suas duas meia-irmãs. Então é aí um aviso, né? Tomem cuidado. Mas para todo caso foi legal isso, porque realmente eu acho que mostra uma perspectiva interessante, que é muito fácil você conseguir informações, você dá uma desculpa que você quer fazer um artigo com a melhor das intenções, só que no fim você faz as perguntas que você queria, ingenuamente a pessoa só fala por conversar e acaba prejudicando mais ainda, digamos, que a vida dela. Então foi interessante isso, porque a gente ainda vai ver o desenrolar disso. Mas, para todo caso, acredito que agora sim a gente ainda vai falar sobre outro ponto, que é em torno do relacionamento da Hina com Natsu, e digamos que do relacionamento que ela tinha com uma amante, porque vocês vão entender o meu ponto de vista agora sobre essa parte também. Se a gente for ver, no começo da obra, a Hina era amante do Shu. A gente se recorda disso, acredito que até hoje, você não deve esquecer disso, não é mesmo? E acontece que a Hina, ela se tornou amante do Shu provavelmente quando ela estava na universidade. A gente não sabe ainda a idade dela ao certo quando ela entrou no relacionamento com o Shu. Talvez tenha sido no primeiro, no segundo ano. Então isso equivale que a Hina tinha 18 a 19 anos, ou no mais, tardar 20 anos. A gente não sabe ao certo. Para todo caso, o que eu quero exaltar é que, por ser amante, tudo bem, o Shu, a Hina, eles não foram punidos, não tiveram nenhuma consequência, né? Porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas o engraçado, né, que o relacionamento da Hina e do Natsu é taxado, tem consequências, talvez por serem da mesma instituição, sensei e aluno, talvez pela Hina ser mais velha e o Natsu mais novo, talvez sim, talvez não, mas o engraçado é que um relacionamento que de certa maneira não feriu ninguém praticamente, a não ser a nossa querida Arui, mas aquilo foi uma desilusão amorosa que vai acontecer muito na vida, mas tirando isso não vai afetar ninguém, é julgado. Isso é interessante. Esse tipo de relacionamento é julgado. Mas você se tornar amante ou você trair, digamos, a pessoa com quem você tem um relacionamento, não é julgado. Não tem consequências. Isso é o ponto que eu quero centrar aqui no vídeo. Engraçado a forma como é um relacionamento. Mas eu não digo que é uma crítica para a obra. Eu digo que é como uma crítica que a gente pode pegar para nossa realidade. Engraçado, você entrar num relacionamento, digamos, com o teu aluno pode ser um problema. Mas você entrar num relacionamento, digamos, que com uma pessoa, por mais que seja mais velha e esteja traindo a outra, não é um problema. Eu acho engraçado esse ponto. Relembrando, não é uma crítica autora, e sim algo que a gente tem que pegar para nossa realidade e refletir sobre isso. Para todo caso, é apenas a opinião aqui de Haru Senpai, mas para todo caso, eu acho que é uma reflexão bem bacana. Eu quero que você veja dois relacionamentos. Ao lado de um, você vai estar ferindo uma pessoa, a pessoa nem vai saber que está sendo traída, provavelmente, e no outro, você não está traindo ninguém, você só tem algumas condições que impossibilitam o relacionamento ser oficialmente anunciado, só que acontece que é julgado por muitos. Isso que é engraçado, né, de ser mostrado. Mas, para todo caso, eu gostei porque do Mekanojo faz com que a gente reflita esse tipo de relacionamento que a gente pode ver ao nosso redor. Mas, para todo caso, é só algo que eu queria falar aqui para vocês. Então, eu acredito que o Stalker realmente falou algo relevante, né? Que naquela época poderia ser um crime, né? Só que o crime era qual? A Hina estar ficando com um garoto que tinha 16 a 17 anos e por ela ser a sensei dele, ou por serem da mesma instituição, ou por ambos os motivos. Eu quero deixar bem claro que não tem motivo nenhum agora a Hina ter outra consequência. No pior dos casos, ela poderia perder talvez a sua licença como educadora, mas não tem sentido isso se agora. Se fosse para ocorrer, deveria ter sido na época com a Gakkou responsável que puniu ela, que ela foi transferida. Então não tem sentido a Hina ter outra punição. Mas, então eu acredito que praticamente eu ressalto tudo que eu queria falar, meus queridos corrais, sobre a Hina. Digamos que o que teve de relevante, importante, digamos que nesse capítulo, em torno dessa parte, eu acredito que faz muito sentido a gente perceber tudo isso em volta da Hina, digamos que as decisões dela, como por exemplo, comparar uma situação com a outra. Porque para os senhores que já vão falar, ai Haru, mas foi um relacionamento errado, a Hina não poderia ter ficado com o querido Natsu porque ele era menor de idade. Eu quero lembrar para vocês que a maioridade no Nippon é só quando você atinge Hatachi, ou seja, 20 anos. Então não se esqueçam que se fosse para ocorrer realmente algo, só seria no pior dos casos após talvez o Natsu se formar do colegial e ainda faltaria 2 anos. E a gente já viu em diversos exemplos, em diversas obras,
que eles só esperam se formar do colegial, aí entra aquele relacionamento de aluno e sensei, porque daí eles não têm mais aquele dever, aquela obrigação de respeito um com o outro. Então eu acredito que o maior erro da Hina não tem nada a ver com idade para quem tava pensando isso, e sim o problema deles serem da mesma instituição. Então aqui vai um ponto que a gente vai conversar alguma hora. Eu acho que para o relacionamento da Hina e do Natsu ter sido talvez melhor aproveitado, talvez não deveria ter sido, digamos que no começo, talvez não deveria ter sido ao longo do Natsu como colegial. Ela deveria ter esperado ele se formar, iria mudar muito a obra. Por isso eu não vou falar nesse momento agora, porque isso aqui a gente pode conversar em outro momento. Mas eu acho que é relevante só ressaltar isso, porque o erro foi eles serem sensei e aluno, e não a questão da idade para muitas pessoas que pensam nesse tipo de relacionamento. Porque eles, quando se formam do colegial e já entram na universidade, é como se eles esquecessem que a maioridade no Nippon é com Hatachi e já entram, digamos que, numa relação amorosa. Então, acredito que assim, eu concluo essa parte que eu acho que deveria ser exaltada. Se eu achei que faltou alguma coisa, a gente até pode conversar em outro momento sobre isso, mas espero que tenham entendido meu ponto de vista. Para todo caso, concluindo aqui a parte do capítulo em torno da Hina, a gente viu que ela vai falar com o Kira Sensei, que avisa toda a desgraça que vai surgir para a vida dela. Acontece que ele fala que o Okunugi sabe sobre o relacionamento, por mais que poucas pessoas saibam e provavelmente não tenham contado, acontece que sempre tem aquela que, pela ganância e por precisar de dinheiro, vai denunciar a outra. E a gente viu que isso é algo que eu já vou destacar logo logo, que foi como o Okunugi conseguiu, né, com um garoto, um sensei que é novo e está iniciando a carreira. E a gente viu que devido a isso conseguiu a foto, o Kira Sensei avisou a Hina. Então eu acho que a melhor conclusão é a nossa querido Kobayashi dar uma enquadrada, ele tem uma conversinha, um cafezinho, digamos que com o jornalista. Conta que uma simples conversinha com nossa querida Mari, se é que você me entende, vai fazer o jornalista mudar muito, não é mesmo? Para todo caso, acredito que foi relevante, porque ter colocado aquele café, por mais que fosse o ponto de encontro fácil, que o Sensei não tenha tido o telefone da Hina, faz sentido ainda. Por quê? Eu quero que você perceba que eles colocam o Kobayashi, assim, ele sabe da situação e ele não vai deixar quieto. Ele vai ajudar de alguma maneira a Hina. Então é um ponto aqui que eu exalto e destaco com vocês. Para todo caso, meus queridos corrais, algo que eu deveria falar, que eu não iria falar, eu pensei várias vezes que eu ia falar isso, é que o Kira Sensei e a Hina, eles seriam um casal perfeito. Sério, eu olho a química, eu olho esse casal, eu acho eles muito bonitos, eles ficam muito atraentes. Sério, eu prefiro a Hina com o Kira Sensei do que com o Natsu. Eu acho que fica muito mais bonito o casal. Além do fato que eles foram colegas, eles já se conhecem faz tempo, então seria muito bacana, além de ter tido já uma cena de hatezinho logo no começo, quando o Kira Sensei tira o veneno da Hina, o que gerou nos ciúmes do protagonista, se vocês se lembram. Para todo caso, muitas pessoas vão falar: ah, o Shu não vai gostar, o Shu, o Haru, não pode, esse relacionamento não vai existir porque o Kira é amigo do Shu. Foda-se o Shu, esquece o Shu, que se dane o Shu, esquece esse personagem. Aquele desgraçado traiu a mulher pra tornar a Hina uma segunda garota, amante, depois ele pode ter terminado o relacionamento, mas esquece o Shu. Kira e Hina é perfeito e é lindo, esse relacionamento é necessário. Para todo caso, acredito que sim, praticamente eu exalto tudo que eu queria falar sobre a Hina nesse capítulo de Domekanojo. Mas antes, meus queridos corrais, eu devo fazer, digamos que uma partezinha extra aqui no vídeo, porque eu tenho que relembrar de algo que é interessante, algo que é impactante, por conta que Kira Sensei, que homem Ikemen. É só isso que eu posso dizer. Porque as personagens femininas, vamos ser honestos, elas têm impacto, são lindas, maravilhosas. Eu tinha falado que a Rui não tinha ficado tão fofa no vestido de noiva, talvez você ainda vá ver essa parte aqui do vídeo, mas eu tinha achado isso de primeira impressão, mas vendo melhor, eu acho que ela ficou fofa. Não vou dizer que ficou o melhor vestido não, isso eu continuo na minha opinião, mas eu acho que ela ficou fofinha no vestido, ficou bem kawaii. Para todo caso, temos a Hina também, que é experiência, atração, temos a Momo, Serizawa, só que na parte dos garotos, a gente tem o Kira Sensei, e esse cara sabe ser irresistível. Afinal, aquele olhar, digamos, afiado, como se fosse matar o jornalista falando sobre a conduta verdadeira de um sensei, foi de aplaudir, é só isso que eu posso dizer. Olha essa imagem, eu já devo estar deixando a imagem na tela do vídeo, mas para todo caso, olha o olhar, olha aquele olhar que tipo de quem vai ameaçar e falar: publica isso para você ver se eu não chamo Kobayashi. É tipo esse olhar. Então posso dizer que foi legal, porque o jornalista estava achando que poderia comprar o Kira Sensei, e ele já manda a real, né, qual é a verdadeira conduta, e que o jornalista estava mostrando um grande desrespeito se era isso que ele pensava que os senseis, como a Hina, como ele, ou outros faziam. Então foi uma cena muito interessante que eu tinha que destacar, porque foi muito bonito, porque mostra mais da conduta, da personalidade e de como o Kira Sensei é espetacular. Mas para todo caso, agora sim, vamos voltar para as outras partes interessantes. Sem dúvidas, ótimos capítulos de Domestic Kono Kanojo, meu querido Kohai, minha querida senhorita.
eu acredito que foram muito bons. Eles mostram a realidade da humanidade, como por exemplo, como é fácil influenciar as pessoas, como é fácil conseguir informações e como é fácil conseguir o que você quer com quantidades de dinheiro aceitáveis. Porque a gente viu que foi mostrado, isso é uma realidade que pode acontecer em diversos casos. O que o Okunugi fez é o que qualquer jornalista, ou melhor dizendo, paparazzi, pode conseguir. Porque eu não consigo dizer que é jornalista, me desculpa, isso pra mim é paparazzi. Mas tudo bem, a gente viu que ele conseguiu, né, a parte interessante, ele conseguiu aquela foto de mais de 2 anos, algo que eu não engulo, acho forçado, mas não tinha como ser criado um contexto para aquela foto, deve ser exaltado isso. E eu acho interessante porque era previsível isso, eu sabia que ia acontecer. Só que o problema é que não teve contexto pra foto tá lá ainda. 2 anos e continua naquela gaveta. Poxa, isso é algo que é difícil de ser aceitável. Mas, para todo caso, a gente viu que o Okunugi conseguiu. É um ponto que eu elogio da autora, a maneira como ela apresentou esses aspectos adultos que podem acontecer na nossa vida. Então, tem todos os meus elogios. Eu diria que o Kiria Sensei, ele errou em ter chamado a Hina. Ele tinha que ter chamado o paspalho do Natsu mesmo, ter contado, não interessa, a matéria não foi publicada, não vai afetar a escrita dele, ele que se vire, ele não insistiu em ter um relacionamento daquela época, agora ele que arrume essa questão toda. Porém, o problema é que o Kiria Sensei não quer contar, digamos que para o Natsu isso, porque já vai afetar, digamos que a habilidade dele, e acontece que ele preferiu falar pra Hina, e a Hina tá culpada, e o que a Hina pode fazer? Usar do corpo dela para calar aquele desgraçado jornalista? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe ainda como vai ser essa situação arrumada, o que a Hina vai fazer. Para todo caso, na melhor das intenções, o Kobayashi já ajuda ela desde o início, daí não tem tragédia acontecendo, mas a gente não sabe ainda. O que eu posso dizer é que o Kobayashi é capaz de falar para o Natsu. Se o Kiria não teve coragem, se a Hina não teve coragem, o Kobayashi fala, aqui não tem essa palhaçada. Ele quis aquele relacionamento, agora ele vai ter que arcar com as consequências e vai ter que fazer alguma maneira disso aí ser resolvido. O grande Kobayashi tinha que falar isso na cara do Natsu. Mas para todo caso, acredito que assim, praticamente tudo concluído, o que a gente deve ser exaltado ainda. Vamos falar da parte chata, vamos falar de Rui e Natsu e o casamento surgindo, onde os fãs da Rui querem quase me matar por eu ter falado que a parte deles foi chata. Relembrando, tem partes que eu gosto de Rui e Natsu e eu elogio quando eu gosto. Quando é uma parte sem sentido, sem graça, eu vou ser honesto e vou falar que eu não gostei, porque é a minha opinião, e se você tá vendo o meu vídeo, obviamente você tem que compreender o meu ponto de vista. Como eu já falei, eu falei do vestido de noiva, então, acho que já falei, tem noiva muito mais bonita que a Hina nos mangás, ou melhor dizendo, que a Rui dos mangás, mas que a Hina também, apesar que a Hina ia ficar melhor naquele vestido. Mas para todo caso, a Rui, eu quero ver a transformação quando for o casamento mesmo, porque eu acho que eles podem dar uma mudança no cabelo dela, mas em torno do vestido, eu não achei que aquele vestido ficou legal pra ela. Me desculpa, mas em outros mangás você encontra noivas mais bonitas. Mas não é porque eu tenho algo contra a Rui, eu acho que a Rui pode ficar muito bonita, ela só tinha que usar um outro traje. Daí é a minha opinião sobre o design que a autora colocou, digamos que na personagem. Falando sobre a cena engraçada, se vocês se lembram do vídeo anterior, eu falei que a chance do Natsu ser envenenado do casamento é grande, não é mesmo? Porque grande Kadita, nosso querido Ikemen, o desgraçado vai ter que cozinhar pra aquele filho da mãe, pra aquele protagonista, digamos, do Natsu, pra eu não usar outra palavra. Vai ser muito engraçado isso, porque eu quero que vocês pensem comigo. Basicamente, a Rui vai usar, né, a recepção do restaurante lá do pai dela, e acontece que ela tá experimentando as comidas. E ela, tipo, finge que passou mal, porque ela fala que a comida do Kadita é muito boa. E acontece que, realmente, no nível atual, a comida do Kadita ainda é superior que a da Rui, e acontece que a Rui ainda vai ter sérios problemas se ausentando do trabalho. Mas eu espero ainda que a Rui volte e consiga fazer uma comida que fique tão saborosa quanto a do Kadita, porque a gente sabe que a comida dela é boa. Na verdade, saber, a gente não sabe, né? A gente não provou, mas a gente acredita que é boa. Para todo caso, o que eu posso dizer é que a gente vê que daí tem essa ceninha. Essa cena eu até acho que foi legal, porque relembrou a piada do vídeo passado. Quem não sabe da piada vai ver o vídeo passado mais uma vez, merchan. Para todo caso, basicamente, é o Kadita, né, sendo um grande homem irresistível que a gente é apaixonado, porque ele vai ter que cozinhar no casamento da mulher que ele ama, para servir o casamento, ainda que não é ele o cara principal, o cara que vai casar com ela. Ficou confuso? Ficou confuso. O que eu quero que você entenda sendo mais claro. O Kadita vai cozinhar no casamento da garota que ele gosta e no fim ele não vai ser o noivo e vai cozinhar ainda pro desgraçado do noivo. É isso que eu quero que você entenda. Para todo caso, não deu pra fazer piada, porque eu já tinha feito a piada e ia ser uma piada repetida, mas eu acredito que é legal isso quando ocorrer. Eu tô muito ansioso pra ver esse casamento e a reação do Kadita. Mas, para todo caso, praticamente acredito que assim,
eu ressalto praticamente tudo, porque a gente vê que o desfecho mostra a Rui comendo que nem uma desgraçada, eles usam os vestidos trajes de noivos, e acontece que o nosso querido, o nosso desgraçado Okunugi tira uma foto deles e fala: acabou tua carreira, Fuji Sensei, porque eu consegui o que eu precisava para minha matéria ser completa, afinal é inesperado, você vai se casar com a irmã mais nova, sendo que deveria ser a mais velha. Conta que isso foi totalmente inesperado, nunca desconfiei que você seria um cachorro desgraçado, cafajeste desse porte, meu querido Fuji Sensei, mas obrigado, porque a minha matéria vai ficar mais completa agora. Tipo, era isso que o Okunugi pensou, mas realmente, aquela foto ali vai ser um problema, porque não tem como, você vai taxar o protagonista como um safado que ficou com as duas irmãs, isso é quase que um fato, ainda mais com uma boa matéria, uma boa lábia, o artigo ser feito. Para todo caso, acredito que assim, praticamente eu exaltei tudo que eu ainda tinha que falar, eu acho que falei todos os principais acontecimentos, tudo que eu gostei, tudo que eu achei, e então foi praticamente tudo. Para todo caso, acredito que tendo apresentado a parte, o desfecho do capítulo, nosso querido Natsu, e uma cena meio fofinha dele com a Rui, acredito que assim a gente já vai concluindo, onde você deve estar se questionando e perguntando: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Kanojo? Para o próximo capítulo de Domestic Kanojo, meu querido e minha querida Kohai, eu devo ressaltar duas cenas que a gente ainda não havia conversado. Primeiro, a cena do protagonista se despedindo do apartamento dele. Foi uma cena bem marcante, né? Tendo em vista que podemos considerar que a segunda parte do Mechanojo, digamos que todo o desenvolvimento, amadurecimento, crescimento do Natsu ocorreu lá. Então foi uma parte muito bonita, né? Porque a gente viu que ele, como vai se casar, ele já tá se despedindo de lá e não vai mais morar lá. E acontece que os antigos senpais dele estão fazendo um sorteio pra ver quem que vai ficar com os móveis. Porque quem vê acha que o Natsu é milionário, né? Porque pra ele tá dando TV, cama pra eles, é porque ele não vai precisar. É, realmente, o livro do Toge CC tá dando bastante dinheiro, né, Natsu? Mas, então, eu diria que foi interessante essa parte, eu até acho esquisito, tudo bem. Ele vai ficar onde? Na casa dos pais? Por isso, mas eu ainda acho esquisito isso, o Natsu não levar nenhum móvel. A gente viu que ele tá levando livros, essas coisas, porque a Hana queria, só que ele não deixou. Mas eu ainda acho diferente essa parte, por isso eu destaco. Para todo caso, meus queridos Kohais, a gente ainda não sabe realmente se o Natsu vai ficar lá, ou se ele já vai comprar uma residência para ele e para a Rui. Isso gera curiosidades, mas daí por que ele não ficou com o apartamento? Bom, também vai ter uma criança que vai nascer, né? Por isso que ele não ficou lá. Bom, para todo caso, concluída essa parte, vamos para a parte que realmente interessa, que foi aquele garoto que era um antigo aluno da Hina quando ela foi transferida. Aquilo ali é uma pista do possível par romântico dela. Eu queria que realmente ocorresse Hina e Kira Sensei. Infelizmente não pode ocorrer, né? Mas, como eu já disse, esquece o Shu. É realmente melhor ter Kira e Hina, porque quem se importa com o Shu, não importa o que ele sente, não importa se ele é amigo do Kira, deixa o Kira pegar a Hina, mas infelizmente eu acho que o potencial romântico da Hina é aquele garoto que surgiu novamente, por conta que realmente ele pode ter sido só uma ponta de ligação para levar o Okunugi àquela ilha onde a Hina foi sensei. Só que se for pensar comigo, aquela parte era totalmente irrelevante. Eu acho que o Okunugi nem precisava ter investigado lá, ele só investigou para mostrar que como jornalista ele tem que saber tudo, mas eu ainda acho que foi forçado, por isso que o personagem ele serviu de ponto, personagem secundário, para mostrar que o Okunugi tá investigando todo mundo, ou realmente foi para mostrar que ele pode ser o novo par romântico da Hina. É isso que eu quero que vocês entendam. Para todo caso, eu acho bem estranho se for ele. Eu prefiro ver a Hina sozinha, como vocês já sabem, do que ver, digamos que com esse tipo de personagem. Ainda mais porque nunca teve, digamos, uma relação próxima, romântica dela com aquele garoto. Então eu acho esquisito, mas ainda assim eu ressalto aqui no vídeo. Para todo caso, em torno de romance de Hina, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Tem que esperar um desenrolamento, um desenvolvimento. Daí sim a gente pode conversar. Mas agora sim, a gente vai para a parte o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Kanojo. Para o próximo capítulo de Domestic Kanojo, meu querido e minha querida Kohai, eu acredito que veremos a revelação ser feita. Veremos finalmente a fama de Fuji Sensei também ser manchada, por conta de que provavelmente Okunugi tem todas as provas e pode ser publicado o artigo. Porém, quais serão as consequências? Será que Hina conseguirá impedir isso de acontecer de alguma maneira? Será que ela falará com Natsu sobre isso? Ou será que o protagonista vai deixar para Hina assumir tudo mais uma vez e ela terá que arcar com as consequências? Para todo caso, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu acho que deve ser mostrado ainda mais algumas páginas sobre a preparação do casamento. Eu queria que já ocorresse esse casamento logo para acabar com essa parte.
Mas, para todo caso, a gente ainda tá cheio de curiosidade sobre o que pode acontecer e pode ter várias revelações. Pode ser que personagens antigos ressurjam de alguma maneira mágica, quem sabe? Tendo em vista que o momento do casamento tá trazendo vários personagens novamente, pode ser que algum personagem que já apareceu recente apareça novamente, mas eu acho que o foco vai ser terminar logo esse arco e talvez o casamento e talvez alguma decisão da Hina em torno do Nats, né? Ou ao menos o Kobayashi aparecendo no próximo e ajudando isso, ou até mesmo o Fumiya falando com o protagonista, pode ser que sim, pode ser que não. Para todo caso, o capítulo de número 267 foi bom, aceitável, promete ser interessante o próximo, então eu acredito que para o próximo capítulo é aguardar a ansiedade, hype que tá chegando logo logo e esperamos ver mais da Hina, não é mesmo? Mas então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Tendo novos capítulos, novas informações, obviamente a gente conversa. Então, a gente se vê no próximo vídeo de Domestic Kono Kanojo Mata, né?